Bom, meu nome é Vitória e eu vou falar sobre o Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Darwin foi um dos maiores naturalistas e cientistas ingleses, criador da origem das espécies através da seleção natural, e foi muito importante para o evolucionismo e a origem da vida. Charles Darwin nasceu em Shrewsbury, na Inglaterra, no dia 12 de fevereiro de 1809. Já muito novo, se interessava muito pela história natural e ficava colecionando pedras, conchas, moedas e plantas. Em outubro de 1825, com 16 anos, entrou na Universidade de Edimburgo, onde seu irmão, Erasmus Alvo, estudava. Após 2 anos sem êxito nos estudos, deixou a medicina e, em acordo com seu pai, concordou em estudar para o ministério religioso. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Por quê? Ele foi para lá, só que, ele não gostava das ideias do ensino religioso, né? Então, ele não se deu muito bem. Mas ele foi para não ter brigas com seu pai, né? Foi para Cambridge e se formou em bacharel em artes, mas continuou a se interessar por geologia e história natural. Participava de reuniões e excursões botânicas organizadas pelo professor John Stevens, clérigo, geólogo e botânico. Os livros de Alexandre von e John Frederick, astrônomo e físico inglês, foram muito importantes para despertar esse desejo do Darwin contribuir com a ciência. Então foi muito interessante para ele, que foi uma das coisas que incentivou ele muito, muito, muito mesmo, a se interessar mais. A viagem. Darwin embarcou no Blagent em 27 de dezembro de 1831 e durante 5 anos coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo. O naturalista também coletou fósseis e fez observações geológicas que observaram a suposta evolução que as espécies teriam sofrido ao decorrer do tempo. Um dos importantes pontos dessa viagem foi a chegada nas ilhas de Galápagos. Darwin percebeu que a ilha possuía um grupo de pássaros endêmico e que provavelmente essa especificidade apresentava relação com características do meio onde eles viviam. A análise foi essencial para entender o processo de seleção natural proposto por ele. Darwin casou-se em 1839 com Emma West, sua prima de primeiro grau, no qual teve 10 filhos. 3 filhos morreram na infância, mas para Darwin, a morte mais marcante foi de sua filha Anne, de apenas 10 anos. Charles Darwin morreu no dia 19 de abril de 1882, provavelmente em uma decorrência de um ataque cardíaco. Mesmo sendo muito, mesmo sendo muito criticado pela igreja, foi enterrado na abadia de West. Uma curiosidade é que Newton ele foi enterrado próximo ao túmulo do Darwin. Darwin veio no Brasil por 2 vezes, nos trajetos de ida e volta de sua viagem. Ao todo, ele permaneceu 5 meses e meio no país. Esteve no Rio de Janeiro, então capital do Império, andou pela Floresta da Tijuca, foi ao Jardim Botânico e ao Pão de Açúcar. Coletou centenas de plantas e insetos. Ele ficou encantado com cada detalhe. Em 1867, seguiu para Londres, onde trabalhou ao lado de notáveis cientistas. Em 1838, foi nomeado secretário de Geological Society, cargo que ocupou até 1841. Em 1839, lançou seu primeiro livro, Pesquisas sobre Geologia e História Natural nos vários países visitados pelo HMS Beast, 1839 a 1836, no qual falou sobre as descobertas que fez na viagem.
Teoria da Dark origem vem do das Brasil por espécies. duas Em vezes. Mostrar 1899, Dark Darwin lançou lançou a A Origem das das Espécies. O O primeiro primeiro de autor seus dele livros disse deu que 5 foi a meses e teoria meio da de publicação, evolução. teve no Rio Da de Janeiro o da livro se evolução. esgotou já no primeiro O livro dia. se A esgotou obra já no primeiro dia. destituiu a A obra floresta da destituiu Tijuca de superioridade superioridade em em relação aos botânica qualquer e superioridade em enterrou o relação aos conceito de animais divindade, e encerrou o abrindo caminho caminho para para suas ciências divindades, modernas. Ele foi abrindo abrindo caminho caminho para a para ciência as formas moderna. de vida De acordo com a evolutivamente, teoria de Darwin, mas de seguiu acordo para com a longo teoria de de Darwin, Darwin, trabalhou ao lado de continuamente através dos contínuamente, testes. A anatomia comparada auxilia no estabelecimento da teoria da evolução. cargo Os que ocupou membros até dos 1899, em lançou 1899, seu primeiro e livro. só a suposição Pesquisas em geologia, da descendência história comum natural, explica salvos tal por dos variância. países Explica visitados tal semelhança. pelo No HM exemplo a Dome, a seguir, pata o do braço gente, do homem, a pata a do asa da homem, ave, a e a nadadeira da baleia, basicamente estruturas o aparecimento semelhantes. dessa teoria O gerou aparecimento dessa grandes teoria gerou Dark grandes vem do polêmicas. Brasil por duas Bom, aqui está o exemplo que eu tinha falado, né? No item anterior. Bom, aqui eu pus alguns links, trouxe né? aqui Da Origem algumas das Espécies. edições do livro A Não Origem sei das exatamente Espécies. qual que Eu é não o sei bem original, qual que foi o certeiro, é que o a Dark lançou primeiro. original, Mas eu achei mas esses tem essas daqui edições e aí achei interessante colocar para vocês. do livro do Deve ter várias versões do livro, né? Bom, Mas aqui tem ainda trouxe aqui algumas as edições do araras, livro A um que Origem tem das a Espécies. Eu não sei bem aparência mais qual antiga, que pode ser esse aqui, é creio eu. e esse aqui Original, que tem os mas tem essas insetos, né? edições aí insetos, plantas, Do livro muito do Dark. interessante, né? Bom, aqui está a seleção natural, só que em forma de desenho, né? Mostrando exatamente como o Dark explicou, né? Teoria da evolução das espécies. Os indivíduos de uma mesma espécie não são todos idênticos, apresentam variações de características. Muitas diferenças ou fisiológicas são ou observadas fisiológicas entre são os observadas indivíduos entre os de uma indivíduos população. de uma população São são transmitidas de uma geração para outra. Os outra. indivíduos que têm Os indivíduos têm características que contribuem características para que a contribuem para a sobrevivência sobrevivência, viverão até a viverão até a idade de idade de sua reprodução. Ao Ao produzirem se reproduzirem, esses indivíduos têm grande chance de transmitir essas favorecem a variações que sobrevivência. favorecem a sobrevivência. Eventualmente, um indivíduo sofre Eventualmente, uma um modificação indivíduo aleatória no sofre processo de uma formação do modificação organismo. aleatória Se essa no alteração processo de formação acidental do organismo. favorecer a Se sobrevivência do essa indivíduo, alteração ele acidental chegará até a idade de favorecer a reprodução sobrevivência do com indivíduo, grande ele chance de chegará à idade de transmitir. reprodução com A grande repetição chance de do mecanismo transmiti-lo. de herança e A adaptação ao repetição ambiente do no decorrer de mecanismo de várias herança gerações e leva a adaptação mudanças do ambiente graduais no no grupo decorrer de de indivíduos da várias espécie, gerações até que esse leva a grupo fica mudanças tão diferente do graduais original que no surge uma grupo de nova indivíduos espécie. da espécie até que esse grupo Teoria da ficará evolução das fica espécies. Os tão indivíduos de diferente uma do mesma original que espécie surge não uma são nova todos espécie. idênticos. Então, Apresentam explicando variações de resumidamente, o características. que acontece? Muitas diferenças Quando anatômicas duas ou fisiológicas espécies são se observadas entre juntam, os indivíduos de elas uma têm população que características, são né? transmitidas de uma Depende geração da para outra. característica Os uma para outra, indivíduos têm porque nem características todos que os contribuem para animais a são, sobrevivência, viverão até a como é que eu idade posso de dizer, são reprodução. iguais, então Ao se eles têm suas reproduzirem, diferenças. esses E indivíduos têm misturando grande uma chance de diferença com a transmitir outra, as suas acaba variações que criando favorecem a uma sobrevivência. outra espécie. Eventualmente, E um aí, a indivíduo outra sofre uma espécie modificação que aleatória existia no processo de antes formação do vai organismo. acabar Se essa entrando alteração em extinção, acidental sabe? Não favorecer a existindo. sobrevivência do E essa indivíduo, nova ele espécie vai chegará até a idade de surgir. reprodução com um grande. O darwinismo baseia-se na ideia de que os organismos mudam ao longo do tempo. Por ação da seleção natural, seleciona os organismos mais adaptados, aos quais apresentam maior chance de deixar descendentes, e aqueles que não são acabam sendo extintos. Então, por exemplo, um bicho, por exemplo, um cachorro, no ambiente que ele está, por exemplo, na floresta. O cachorro, se ele não se adaptar, ele morre. Entendeu? Então, o cachorro normalmente ele não foi feito para ficar em lugares assim, né? O cachorro é mais de casa, de área doméstica, né? Só que existem cachorros da área de florestas e tal que realmente se adaptaram para estar ali. É igual o ser humano. O ser humano precisa se adaptar para estar em algum lugar. Porque se ele não se adapta,
ele sai, ele não aguenta ficar no lugar. Tanto questões fisiológicas, questões sociais, tudo. Questão do ser humano, do ser vivo, se adaptar aos lugares que eles estão, entendeu? Outras obras de Darwin: A estrutura e a distribuição dos recifes de coral, 1842. A variação de animais, plantas na domesticação, a descendência do homem, 1871. As diversas formas de flores e plantas da mesma espécie, 1877. A formação do mofo e vegetal pela ação de vermes, 1881. Bom, Contribuição. Uma das maiores contribuições de Darwin foi a explicação da evolução ele não da apenas seleção escreveu natural essa muito teoria, importante. como também chamou de Grandes uma das especialistas maiores de cada área contribuições da de Darwin biologia foi a para explicação da provar evolução por meio da formas de seleção demonstrar natural. que a evolução Ele não apenas uma das escreveu maiores essa teoria, contribuições de como também Darwin foi a chamou explicação de da contribuição. evolução por meio da Uma das seleção maiores natural de cada área da biologia contribuições de para Darwin foi a buscar explicação da formas evolução por de meio da demonstrar seleção a natural. evolução que ocorreu Ele na não seleção apenas natural. escreveu essa Bom, teoria, como também chamou de uma das maiores contribuições de Darwin foi a explicação da para evolução por buscar meio da seleção formas de natural demonstrar que a evolução importantíssima ocorria por e seleção não só natural. isso, ele buscou Contribuição. agora eu vou falar Uma uma das maiores de provar aquilo contribuições que de tinha Darwin feito. foi a Uma das explicação da maiores evolução contribuições da interessante seleção que ele natural. fez, porque Ele não ele não apenas só falou seleção da natural quis de Darwin, como provar também chamou de a grandes especialistas de cada teoria área da dele. biologia. Bom, aqui eu trouxe algumas frases do Dark, né? Não é mais não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Foi que eu falei no item anterior, né? Que os que mais se adaptam são os que vai sobreviver, os que são mais fortes e tal. Segunda frase. Se pudesse ser demonstrado que algum órgão complexo existiu e que não poderia ter sido formado por leves modificações numerosas e sucessivas, minha teoria seria absolutamente destruída, a origem das espécies. Então, essas foram as frases que eu achei mais interessantes dele. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada, Magela, por propor esse tipo de trabalho, né? Porque eu achei muito interessante e desafiador, porque eu nunca tinha feito, né? Mas gostei muito da ideia do trabalho. Espero que tenha mais trabalhos como esse, porque eu realmente gostei. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia